Graça e paz, igreja, boa noite. Hoje nós estamos aqui, mais uma quarta-feira abençoada. Nós vamos trazer aqui, vamos dar início ao nosso culto, essa quarta-feira maravilhosa. E eu queria convidar vocês, irmãos, a abrir suas Bíblias nesta noite, no livro de Salmos, Salmo, capítulo 18, verso 1. Salmo, capítulo 18, verso 1. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, enquanto você abre, eu quero deixar aqui para você um recado dos nossos pedidos de oração, né? Nós temos aí o nosso WhatsApp da igreja, que é o número 947888185, né? Faça o seu pedido de oração, né, no decorrer do culto, vai colocando aí o seu pedido de oração, manda pelo nosso WhatsApp, que no final do culto a gente vai estar orando por esses pedidos, amém? Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é a minha rocha, o meu castelo e o meu libertador. O meu Deus, fortaleza minha, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Davi trouxe essas palavras ao Senhor, né? No momento que o Senhor o libertou da mão dos inimigos e da mão de Saul. E Davi ali fez uma declaração, primeiramente ele começa fazendo uma declaração de amor ao Senhor, né? E ali ele conseguiu trazer para nós, o nosso entendimento, que através dessa oração, através desse versículo, Davi, tinha um entendimento, ele confessava que toda a força dele vinha do Senhor. Toda a força dele partia de Deus. E às vezes a gente nos pega nos momentos tão difíceis, tão complicados na vida, e a gente quer lutar por nós mesmos. Nós temos que fazer como Davi. Faça uma declaração para o Senhor nesta noite. Confesse ao Senhor que Ele é a sua fortaleza. Confesse ao Senhor que Ele é o seu refúgio. Né? Traga o Senhor para a tua vida, né? Eu tenho certeza que o Senhor vai te ouvir, eu tenho certeza que o Senhor vai responder às suas orações. Vamos fazer como Davi que disse ali, eu te amarei, ó Senhor, minha fortaleza. Né? Então foi uma declaração de amor e uma confissão de que Deus, né, é a fortaleza, de que Deus é o refúgio dele, de que Deus é a fonte. Então Deus tem que ser a nossa fonte, Deus tem que ser o nosso refúgio. Amém? Vamos orar nessa noite, convido você a orar neste momento. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por mais um dia, Senhor, sobre a Tua presença. Te agradecemos porque Tu és santo, Tu és maravilhoso e grandioso, Pai. E que nesta noite, Senhor, o Teu Santo Espírito possa descer sobre este lugar, Senhor, e falar sobre os nossos corações, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa alcançar aqueles corações que estão entristecidos, Pai. Aqueles corações que necessitam, Senhor, da Tua presença, Pai. Venha sobre nós nesta noite, Senhor, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Tu tem toda a liberdade no meio de nós, Espírito Santo. Tu podes estar sobre nós nesta noite. Nós o convidamos para que o Senhor possa se manifestar sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos e te agradecemos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecê-lo por mais uma noite na presença dEle. Ele é tudo o que nós temos e é um prazer estar aqui na igreja pela primeira vez depois da pandemia, né? Eu sou muito abençoada por essa oportunidade e que Jesus venha nos visitar nessa noite, amém?
Receba essa canção no seu coração nessa noite. Amém, Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos aproveitar esse momento, orar pela nossa casa, orar pela nossa família, né? Entregar a nossa família aos braços do Senhor. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta noite nós oramos pela nossa casa e pela nossa família, Senhor, te pedindo para que o Teu Santo Espírito permaneça em nosso lar, Senhor. Te pedindo para que o Teu Santo Espírito esteja sobre a nossa casa, Senhor. E através dessa oração, Pai, que ela vá alcançando os lares neste momento, Senhor. Que ela vai sarando os relacionamentos familiares, Senhor. Que ela vai sarando os casamentos que estão despedaçados, Senhor. Que ela vai sarando, Senhor, os filhos, pais, que estão longe, Senhor. Que ela vai sarando os maridos, as esposas, Senhor. Porque nós confiamos em Ti, Senhor. A Tua palavra é santa, a Tua palavra é verdadeira, Senhor. E nós te amamos e confiamos em Ti, Senhor. Por favor, meu Deus, permaneça sobre a nossa casa, permaneça sobre o nosso lar, Senhor. Eu coloco a vida da minha esposa, Senhor, diante da Tua presença. Eu coloco a vida das minhas filhas, do meu filho, Senhor. Porque eu tenho confiado na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a minha fonte, Senhor. É a Tua palavra que sustenta o meu lar. É a Tua palavra que sustenta a minha casa, Senhor. Por isso não me cansarei, Pai, de orar, oh Deus, em prol da minha casa e da minha família, Senhor. A minha confiança, Pai, está em Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela minha casa. Muito obrigado pelos lares, Pai. Muito obrigado pelas famílias, Senhor. As famílias aqui deste bairro, Senhor, que sejam alcançadas também, Pai. Que possam receber o renovo, Pai. Uma transformação, Senhor. Seja lá qual for a área, meu Deus. Tu conheces cada um, meu Pai. O que eu te peço nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é que Tu possas visitar a cada um deles, Pai. Por favor, Senhor, traga, Senhor, para perto, Senhor. Nos capacita, Senhor, a levar do Teu amor, Pai, a estas famílias, Senhor. Nos dê uma direção, Senhor. Pai, nós confiamos em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Aleluias. Amém? Aleluias. E eu convido agora vocês, irmãos, a abrir as suas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 5. É um provérbio que eu gosto muito, é um versículo que eu gosto muito. 3, 5. Enquanto você abre aí na tua Bíblia, eu vou passar mais uma vez aqui o nosso telefone, né, para que você deixe o seu pedido de oração, que no final a gente vai estar orando, né, pelo seu pedido, pela tua causa. É importante, irmãos, confia, né, confia em Deus. Entrega ao Senhor o teu propósito, entrega ao Senhor o teu problema, né? Então você mande os teus pedidos de oração no 947888185. Esse é o WhatsApp da igreja. Amém? E a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 3, no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento, né? Então, quando a gente começa a querer andar pelas nossas pernas, começa a querer tomar as nossas próprias decisões, né? O Senhor nos dá aqui uma resposta, nos dizendo aqui que nós temos que confiar somente nele. Nós temos que confiar somente no Senhor. Como é que a gente confia em Deus? Aqui, do jeito que a palavra descreve e nos ensina, de todo o nosso coração, né? De todo o nosso coração. Eu sei que nós estamos passando um tempo difícil, um momento tão delicado, né? Devido a essa pandemia, esse caos que o país tem vivido, o mundo tem vivido, mas nós confiamos em Deus, nós confiamos no Senhor. Então você que precisa de uma porta de emprego, você que precisa de uma promoção no trabalho, você que precisa de algo sobre a tua vida, é o momento de você entregar a Deus neste momento, né? Coloque aí, né, se você tem um envelope aí, coloque aí os seus dízimos, as suas ofertas, né? Nós vamos agradecer para aqueles que já fizeram a sua contribuição, né? A sua contribuição na conta da igreja. Essa igreja o Senhor tem provido, né, sobre a vida dessa igreja. Então nós temos nos alegrado muito pelo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Então nós vamos agradecer neste momento. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós consagramos neste momento, Pai, os dízimos e as ofertas, Pai, por aqueles irmãos que já contribuíram, Pai, por aqueles irmãos que vêm a contribuir, e por aqueles irmãos, Pai, que ainda não conseguiram contribuir, Senhor. Por favor, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas, Pai, e eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, Pai, uma porta de emprego aberta, Senhor. Eu profetizo uma provisão, Senhor. Ah, Deus, eu profetizo, Senhor, para que o Senhor
Senhor, venha abrir portas, Pai, sobre a vida desse irmão, Pai. Aquele que está desempregado, que o Senhor abra uma porta de emprego, mas que seja aberta por Ti, Senhor, porque a porta que o Senhor abre, Senhor, ninguém fecha, Pai. Então nós confiamos em Ti, Senhor, e nós agradecemos, Pai. Nós só temos a agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Por toda a provisão que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós entregamos a Ti neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém? Aleluias. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui reunidos, desta forma pela internet, e em mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Amém? Se você tem algum pedido de oração, eu queria que você anotasse o número do nosso WhatsApp e que você então escrevesse ali o seu pedido de oração, porque no final deste culto nós estaremos orando. Amém? Não deixe de escrever. Confie, como o Alex falou, né? Coloque a tua fé em prática. Confie no Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor neste momento, no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14. Êxodo, capítulo 3, verso 14. Graças a Deus, porque desde o início do nosso isolamento social, nós continuamos com o ensino da palavra do Senhor, continuamos nos reunindo, mesmo que de uma forma virtual. Eu louvo a Deus, porque a igreja sempre vai ser triunfante. Amém? E às quartas-feiras nós temos o costume de estudar a palavra de Deus. Então hoje é um dia de culto de ensino. Você já abriu a palavra do Senhor? Aí no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Ainda direis aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Vamos orar a Deus neste momento. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela tua igreja, Senhor, que está reunida, Senhor, virtualmente. Eu creio que o Senhor está agindo no meio da igreja, Senhor, nesses dias. Eu creio, Senhor, numa igreja triunfante, uma igreja que expande o teu reino, Senhor. Nessa hora, meu Pai, eu quero te pedir humildemente para que o Senhor venha a falar, Senhor, com a tua igreja, e que o Senhor venha me usar, Senhor, como canal da tua palavra, Senhor. Humildemente eu te peço que nada venha atrapalhar, Senhor, o mover da tua palavra, Senhor. Nenhuma distração, nada, Senhor, mas que o teu Santo Espírito tenha liberdade para agir, Senhor, tanto aqui, Senhor, que estamos aqui, quanto em cada lar, Senhor. Venha trazer revelação da tua palavra, Senhor, aos nossos corações, meu Pai. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos queridos, nós temos estudado a palavra de Deus, e a semana passada
nós começamos um ensino perseverando na doutrina dos apóstolos. Nós terminamos há 2 semanas atrás de estudar perseverando nos relacionamentos. E a semana passada nós demos início a esse estudo e hoje vamos continuar falando um pouco mais nessa questão da doutrina dos apóstolos. Especificamente hoje, nós vamos falar sobre a pessoa de Deus Pai. Ali, o versículo que nós lemos da palavra de Deus é um versículo onde Moisés, numa conversa com o Senhor, pergunta para o Senhor, mas quando perguntarem como é o nome de quem está me enviando, Deus fala para ele: diga que eu sou o que sou. O eu sou me envia a vós outros. Nós precisamos conhecer a Deus. Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade. A nossa fé nele, em Deus Pai, deve ser justificada a partir da palavra de Deus. Por isso que nós damos muito valor ao ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que meu povo perece, diz o Senhor Jesus ali, porque lhes falta conhecimento. E nós precisamos conhecer a Bíblia. Mas a nossa fé em Deus Pai, ela deve ser justificada a partir da palavra de Deus, e não apenas em experiências pessoais. A experiência pessoal é muito importante, mas não pode jamais substituir o conhecimento da palavra de Deus. Hoje, muitos cristãos dão ênfase demais em experiências pessoais, baseadas em sonhos, em revelações, em profecias, deixando de lado a palavra de Deus, que é a maior das profecias, a maior das revelações. Hoje muitos cristãos não dão tanta ênfase no estudo da palavra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus Pai, Ele escolheu se revelar aos homens, a mim e a você, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, se você quiser conhecer Deus Pai, e como eu poderia dizer, eu te incentivaria a conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar, de outros falarem, ou de sonhos, ou de profecias, mas lendo a palavra de Deus e tendo a revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esta doutrina cristã, conhecer a Deus Pai pelas Escrituras. Ou pelo menos vamos tentar dar um início. Não sei se vou conseguir terminar hoje, mas vamos aos poucos. Vamos paulatinamente, devagar. Não precisamos correr. Bom, primeira coisa que eu queria dividir com os irmãos é sobre a existência de Deus. Deus existe, independente das pessoas crerem ou não. Então, independente se você crê ou não em Deus, ou se as pessoas creem ou não, Deus existe. Isso é ponto pacífico.
Ele não é produto de uma imaginação popular, mas ele é real e ele é autoexistente. Deus existe por si mesmo. Ele não depende de ninguém para existir. Deus Pai é assim. Deus disse a Moisés que seu nome é Eu Sou o que Sou. E o Russell Shedd escreveu nas notas de rodapé desse versículo que eu sou, esse verbo, numa forma que produz o passado, presente e futuro, ao mesmo tempo, dá o nome transliterado de Jeová. Esse é o nosso Deus, e o seu nome é assim, produz efeito no passado, no presente e no futuro, queira as pessoas ou não. Deus existe, ponto final, e Ele é autoexistente, Ele vai continuar existindo. Esse é o Deus Pai em quem nós cremos. Deus é eterno e imutável. Aleluia. Mas Deus também tem os seus atributos. Eu queria dividir com os irmãos alguns atributos, não todos, mas alguns, nessa noite. E atributos, quando a gente fala de atributos, a gente fala de particularidades, qualidades e características. Atributo é isso, são particularidades pessoais, qualidades e características pessoais. Então, quando a gente fala de atributo, a gente está falando de algo que é pertencente a Deus. O primeiro atributo que eu queria dividir com os irmãos é o atributo da autoexistência. Nós acabamos de falar um pouco sobre isso. E Deus, meus irmãos, com esse atributo da autoexistência, Deus não dependeu de nada e de ninguém para existir. Deus existe. Em Isaías, capítulo 44, verso 6. Isaías, capítulo 44, verso 6. Diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu vou repetir. Assim diz o Senhor, Rei de Israel. Obrigado, meu irmão. Seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Deus sempre existe, sempre existiu, sempre existe, sempre existirá. E a palavra do Senhor diz que Ele é o primeiro e Ele é o último, e além dele não há Deus. Antigamente tinha um hino que nós cantávamos, que dizia assim: há deuses neste mundo que não conseguem falar, que não conseguem ouvir e nem sentir. Mas, meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, Deus Pai, porque Ele existe, Ele pode ouvir, Ele pode sentir e Ele pode ver. Amém? Um outro atributo de Deus Pai é a imutabilidade. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é imutável. Em Tiago capítulo 1, verso 17, diz assim:
Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja que a palavra de Deus diz que Deus, o Pai das luzes, nele não existe variação ou sombra de mudança. Nós, os homens, podemos mudar, podemos variar, mas Deus não muda nunca. Ele é sempre o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Em Deus, meus amados irmãos, existe plena firmeza. Ele é firme, nele não existe nada de instabilidade, é um atributo do nosso Deus. Mais um atributo, a eternidade. Deus é eterno. Ele continuará por toda a eternidade. Como Ele sempre foi, assim Ele sempre será. Como Ele, no princípio, como Ele era no princípio, Ele é agora e Ele sempre será. E Deus, meus amados irmãos, jamais terá fim. Ninguém criou a Deus. Em Salmo, capítulo 90, verso 2, Salmos, capítulo 90, verso 2, diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Deus eterno. Deus que estava no início, Deus que estará no fim, Ele estará para sempre na eternidade, porque Ele é eterno. Deus existe muito antes dele trazer a terra à existência. Ele sempre existiu. Deus existe antes de qualquer coisa existir. É esse o Deus que nós cremos e que nós servimos. Mais um atributo que eu queria dividir com os irmãos: Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, diz assim: porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Meus irmãos, Deus examina o coração e discerne todas as motivações. Ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas, Ele prescruta, Ele conhece todos os pensamentos do nosso ser, cada canto, cada cantinho do nosso ser, Ele conhece, Ele sabe todas as nossas motivações. Deus também é onipotente, ou seja, Deus tem todo o poder. Ele é capaz de fazer todas as coisas que podem ser feitas. Não há impossíveis para Deus. Nós cantamos que Deus é poderoso, que Deus tudo pode, mas nós nos esquecemos que isso faz parte da sua pessoa, é inerente a Ele, é um atributo dEle. Em Salmos 62, 11, Salmos 62, 11, diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence ao nosso Deus. Não importa as circunstâncias que o mundo vive, Deus é poderoso. Todo o poder emana do
Senhor. Mais um atributo do nosso Deus. Ele é onipresente. Ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, versos 7 e 8. Salmo 139, versos 7 e 8. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus está em todos os lugares. Deus é único. A unidade faz parte de Deus. Deus é único. Ele não é sujeito à divisão. Isso está. Só há um Deus, soberano e inigualável. Há alguns anos atrás, surgiu um cantor cantando que nós éramos dos três. E eu sempre falei que essa letra não estava certa, porque Deus não pode ser três. Deus é único. Deus, Ele não pode ser separado. Apesar da Trindade ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não são três deuses, é um só Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há como dividir Deus. Deus é único. Mas dentre todos os atributos de Deus, nós temos aqueles que são os atributos morais de Deus. Ou seja, Deus é bom. Em Marcos capítulo 10, verso 18 diz: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Aquele jovem que se encontrou com Jesus e perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele o seguinte: por que você me chama bom? Bom só existe um, que é Deus. Um outro atributo moral é o amor. Deus é amor. Em João capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele nos amou tanto, meus irmãos, que Ele enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Esse é o amor de Deus. Deus é longânimo. Isso está lá em Romanos capítulo 2, verso 4. Hoje vocês estão abrindo bastante a Bíblia, ou estão vendo, são 28 versículos. 28 versículos que a gente está falando só sobre a pessoa de Deus Pai. Então, Romanos capítulo 2, verso 4, diz assim: ora, ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha
Quantas coisas a gente tem aqui nesse versículo. Isso é um versículo rico. É um versículo maravilhoso. Olha o que diz o versículo. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Quer dizer, desprezas a muita paciência do Senhor em se irar, em ser tolerante, em ser bom. Mas uma coisa que me impressiona nesse versículo é que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Sabe, meus irmãos, que o arrependimento é a porta do reino. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados para que a gente possa nascer de novo. Mas a palavra do Senhor diz que até o arrependimento é algo que Ele nos conduz. Deus é maravilhoso. Deus Pai é tremendo. Deus também é santo. A santidade é um atributo que faz parte de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, verso 3, diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esses serafins que voavam ali, que Isaías nos relata, diz que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós devemos nos achegar a Deus, meus irmãos, com mãos e corações limpos, porque esse Deus é um Deus santo. Ele é santo, santo e santo. Quando eu falo de nos achegarmos com as nossas mãos, nossos corações, eu estou falando de que mãos diz respeito aos nossos atos, e coração diz respeito às intenções dos nossos corações. Eu não poderia deixar de falar que eu vejo muita gente tentando servir a Deus com as mãos sujas e com os seus corações sujos. E nós devemos prestar atenção a esse Deus que nós servimos, porque esse Deus que nós servimos é um Deus santo. E os serafins ali, eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Nós devemos prestar atenção de como nós nos achegamos a Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo. Em Tiago capítulo 4, verso 8, Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Aquele que se aproxima de Deus, que nasce de novo, que ganha a vida eterna, graciosamente dada por Deus, porque nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos ser salvos, porque a nossa natureza ela é má, ímpar e perversa, mas Deus Pai enviou o seu Filho unigênito para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas nós precisamos também saber que não é
Não é de qualquer forma que a gente se aproxima de Deus. Nós precisamos fazer como o Tiago está falando, purificar as mãos e limpar o coração. A aproximação de Deus exige pureza moral, renúncia e absoluto compromisso com santificação. Eu sei que não é pelas obras que nós somos salvos, mas a santificação depende de nós. Deus é santo. Justiça, Deus também é justo. É um atributo de Deus. Eu creio que você está aprendendo um pouco mais sobre esse Deus que você serve, esse Deus Pai. E essa é realmente a reflexão que eu queria trazer para você nessa noite. Você refletir um pouco mais sobre Deus Pai, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Então, Deus é justo. A justiça faz parte de Deus. Em Salmos 89, versículo 14, Salmo 89, versículo 14 diz: justiça e direito são o fundamento do seu trono, e verdade te precedem. O salmista dizendo que justiça e direito é o fundamento do trono de Deus. E a graça e a verdade precedem de Deus. Amém? Por último, falando aqui sobre atributo, eu gostaria de dividir aqui com vocês que Deus é soberano. E quando a gente fala de soberania, a gente fala de liberdade. A gente fala que Deus tem liberdade para governar, tem liberdade para fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. Não tem como a gente ficar indagando Deus. Por que a pandemia acabou chegando até nós? Por que tudo isso? Não. Deus, Ele, não que Ele tenha criado a pandemia, não estou dizendo isso, mas Ele permitiu por causa do pecado do homem. Mas Ele pode fazer sumir também de uma hora para outra, porque Ele é soberano. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Nós não podemos questionar nada. Por quê? Porque faz parte dEle. Em Provérbios 21, versículo 1. Provérbios 21, versículo 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. A gente fica olhando para os governantes desse mundo, para os poderosos, e eles acham que são muito poderosos, mas Deus, a palavra de Deus está falando aqui que o Senhor pode inclinar o coração do rei para onde Ele quiser, porque Deus é soberano. Não dá para... Deus é incomparável. Não tem como a gente falar alguma coisa. Deus dirige facilmente os corações dos grandes e dos poderosos. Esse é o nosso Deus. Agora, eu queria passar para a nossa última etapa. Nós já falamos sobre a existência de Deus, já falamos sobre alguns atributos, porque existem outros. Eu queria falar com vocês um pouquinho nessa noite, para a gente encerrar, sobre os nomes de Deus. E quando a gente fala de nome, o nome quer dizer muita coisa. O nome é algo que diz respeito à pessoa.
Por exemplo, meu nome é Joaquim. E eu não gostava muito do meu nome, não. Até eu descobrir o significado dele. Que é, Deus estabelecerá. Então eu passei a gostar do meu nome. E assim como os nomes humanos, Deus também tem nomes. E o judeu, ele não pronunciava o nome de Deus. Por um motivo de respeito. Os judeus, eles não pronunciavam o nome divino de Deus, que é YHWH. Esse é o nome de Deus para os judeus. O nome de Deus era por demais sagrado para ser pronunciado. Então, eles colocaram vogais, a vogal A e a vogal E. E aí o pronunciamento ficou Yahvé. Eu me pergunto, quantos usam o nome de Deus em vão? E o judeu ele tinha tanto respeito, ele tem tanto respeito pelo nome de Deus, que ele não pronuncia o nome de Deus. YHWH é impronunciável. Mas um dos nomes de Deus que eu queria dividir com os irmãos nessa noite é o nome Elohim, ou Elohim. E esse nome significa Deus forte, Deus exaltado, Altíssimo Deus. Nosso Deus é um Deus forte, é um Deus exaltado. Quando nós cantamos sobre um Deus exaltado, nós estamos cantando sobre um dos nomes de Deus, Elohim. E está lá em Gênesis capítulo 14, verso 19 e 20. Diz assim a palavra: abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aqui, quando Melquisedeque abençoa Abraão, Melquisedeque, um sacerdote, ele abençoa Abraão, invocando o nome do Deus Altíssimo, do Elohim, o Deus forte. Você não serve um Deus fraco, mas um Deus forte. Um outro nome de Deus é o nome Adonai. E Adonai significa Senhor Todo-Poderoso. Em Isaías capítulo 1, verso 24, diz assim: portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Nós não servimos um Deus fraco, nós servimos a um Senhor Todo-Poderoso. Por isso que nós, nas adversidades, nos problemas difíceis, nós não desanimamos, porque o nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Um outro nome é o nome El Shaddai. E eu fiz questão de falar esses nomes para que nós refletíssemos um pouco sobre Deus, sobre esse Deus que a gente serve, que a gente tanto fala, que a gente tanto canta. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, enquanto Adonai é Senhor Todo-Poderoso. Senhor é aquele que governa. O Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai, é Deus Todo-Poderoso.
Ou seja, aquele que exerce poder sobre todas as coisas. Deus tudo pode. Em Êxodo capítulo 6, verso 2 e 3, diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, agora grave isso, como Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos ter medo de nada, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Mas também tem um nome de Deus que eu queria dividir com vocês nessa noite, que é o Jeová Jireh. Ou seja, o Senhor proverá. O Senhor provê tudo. Jesus, Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Quando nós seguimos a esse Deus, nós temos tudo o que precisamos. Nós não temos falta de nada. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Salmo 37, versículos 25, Salmo 37, versículo 25 diz assim: eu fui moço e já agora sou velho, porém eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o seu pão. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que tudo provê, o Jeová Jireh. Deus também tem um nome, Jeová Shalom. E o Jeová Shalom significa o Senhor é a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. Isso está lá em Isaías capítulo 9, verso 6. E paz significa bem-estar. Significa ter equilíbrio interior. Quando a gente está em conflitos, confrontos, Jesus nos levará até as águas de descanso, ou seja, de paz. Porque Ele é o Jeová Shalom. Em Isaías 49, versículo 10, diz assim: não terão fome, nem sede, não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles, e os guiarei, e os levarei até as fontes de água. Ou seja, levarei eles até lugares de paz, de tranquilidade. Esse é o nosso Deus, o Jeová Shalom. Ele também é o Jeová Rafá. O Senhor, Deus, é quem nos cura. O Senhor, Deus, é quem nos sara. Jesus, meus irmãos, levou sobre si todas as enfermidades e doenças. Tá? Isso está lá em Isaías 53, verso 4. Só o Senhor, Jesus, renova as nossas forças. Ele restaura o nosso vigor. Revivifica e restaura o nosso ser.
Em Marcos capítulo 1, verso 40 e 41. Marcos capítulo 1, verso 40 e 41. Diz assim: um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que nos sara. Um Deus que nos cura. Jeová Rafa. E se você está me escutando nessa noite, você tem algum problema de saúde, de enfermidade, eu declaro isso na tua vida, que o Jeová Rafa, aquele que nos sara, pode trazer a cura sobre você, porque Ele levou sobre si, naquele madeiro, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Recebe a cura, em nome de Jesus. Mais um nome. Deus também é conhecido como Jeová Tzidkenu. E esse nome, Jeová Tzidkenu, significa o Senhor é a nossa justiça. Em Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Glória a Deus. Porque o Senhor, Deus, é a nossa justiça. Em Cristo Jesus, Ele nos justificou de todo pecado, de todo aquilo que era contra nós. Nós fomos justos, feitos justos diante de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus falando ali ao profeta Jeremias, disse que haveria dias em que o Senhor levantaria um renovo justo, ou seja, o Senhor levantaria alguém justo, um rei que reinaria, e ele agiria sabiamente e executaria o juízo e a justiça na terra. Jesus Cristo. Nós somos feitos justiça, somos justificados em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu amado irmão e minha irmã, não importa o teu passado, não importa o nosso passado. O que importa é que o Senhor nos justificou através de Jesus. Esse Deus, esse Senhor, Ele é a nossa justiça. Deus também é conhecido como Jeová Shammah. O Senhor está conosco. Ele é o Emanuel,
o Deus conosco. E Jesus, Ele estará conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Ele disse em Mateus 28, 20, isto, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não precisamos temer nada, porque Ele está conosco. Ele é o Jeová Shammah, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Quando você trabalhar, estudar, você pode fazer qualquer coisa, quando você estiver triste, deprimido, temeroso, lembre-se que o Jeová Shammah está com você. O Deus Emanuel. Nós precisamos temer. Lá em Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo. Mesmo que a gente ande por um vale escuro da sombra da morte, que nos traga medo, nós não precisamos ter medo, porque a palavra de Deus diz que nós não temeríamos, porque Ele está conosco. Diz a palavra de Deus, esse Jeová Shammah, esse Deus conosco, esse Deus Emanuel, Ele está comigo, está com você, meu irmão. Você não precisa temer nada. Fale como o salmista Davi falou: ainda que eu ande por um vale de sombra, de morte, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. Vale da sombra da morte é experiências difíceis, que nos enchem de medo. Eu passo por esses vales. Eu creio que você também passe. Mas quando o medo nos sobreviver, então nós vamos nos lembrar que esse Deus está conosco. Amém? Quando passamos por situações difíceis, nós temos essa certeza que Ele está conosco. Jesus nos guia. Ele aquieta o nosso coração. Ele tira de nós os nossos medos. A presença de Jesus nos acalma. Lembra da palavra de domingo? Quando aqueles homens estavam lá no meio do mar e a tempestade os assaltou, Jesus estava dormindo. E eles foram lá acordar Jesus, acordaram o mestre, e aí o mestre acordou, Jesus acordou, olhou para eles, e então trouxe a calmaria sobre aquela tempestade, e eles falaram um para o outro: quem é este? Quem é este que os ventos lhe obedecem? Quem é este? Este é o nosso Deus, é Jesus, que acalma a tempestade, que é o Jeová Shammah. A presença de Jesus, ela é suficiente. Já estou terminando. Um último nome para nós nessa noite. Deus é conhecido como o Jeová Nissi. Ou seja, o Senhor é a nossa bandeira. Em Êxodo 17, versículo 15, diz assim: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Meus amados irmãos, quando o inimigo vier soprar na sua mente, nos seus ouvidos, vier trazer medo ao teu coração, quando o inimigo vier te afligir, vier te afrontar, quando ele vier tentar lançar medo sobre a tua vida, levante a bandeira do Senhor. Levante a bandeira para lembrar o inimigo
que você pertence ao Senhor Jesus. Você pertence a Deus. Você é filho de Deus. Levante a bandeira para que Ele possa enxergar que você não tem medo. Por quê? Porque você pertence ao Senhor. Você pertence ao Jeová Nissi. Levante a bandeira para que Ele possa enxergar que você não pertence a Ele, mas que você pertence ao Senhor Jesus. Levantar a bandeira do Senhor significa enviar uma mensagem para o inimigo de que nós pertencemos ao Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus por mais um dia em que nós estudamos a palavra do Senhor. Eu queria orar com você nesse momento. Queria orar por todos aqueles pedidos. Vem aqui, Alex. Vamos impor as mãos sobre esses pedidos aqui. Vamos aqui. Amém. Tá. Amém. Aqui há pedidos de oração aqui, meus amados irmãos, sobre enfermidades, problemas familiares. E nessa hora, nós vamos orar a Deus. Amém? Você, aonde você estiver, receba essa oração de fé que nós vamos fazer. Amém? Pai eterno, nessa hora, Deus, eu quero, meu Deus, interceder por essas vidas, meu Pai. Pai, aqui tem pedidos de oração de enfermidade, Senhor. Pai, nós acabamos de estudar a Tua palavra, onde o Senhor diz que o Senhor é aquele que nos sara. Faz parte de um dos Teus nomes, Senhor, Jeová Rafá. Nessa hora, meu Pai, eu quero interceder, Senhor, ó Pai, e repreender todo espírito de enfermidade, Senhor, que haja cura, Senhor. Eu quero declarar a cura, Senhor, que vem através de Ti, do Teu nome, Senhor Jesus. Nós declaramos a cura sobre esses pedidos de oração. Meu Pai, há pedidos aqui, Senhor, de restauração familiar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero, ó Pai, neste momento, Deus, te pedir, Senhor, para que o Senhor entre, Senhor, ali, ó Deus, com provisão, com restauração familiar. Senhor, nós estudamos que o Senhor é o Jeová Shalom, é, Senhor, o Deus da paz. O Senhor é a nossa paz. Então, Senhor, entra, Senhor, com Pai, com harmonia, Senhor. Entra, Senhor, com paz, com restauração, Senhor, familiar, em nome de Jesus. Senhor, aqui, meu Pai, pedido, Senhor, ó Deus, de consolo, Senhor. Deus, por perda de familiares, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que o Teu Santo Espírito, Senhor, ó Deus, venha, Senhor, consolar, Senhor, todos aqueles que perderam, Senhor, um ente querido, um ente familiar, Senhor. Pai, só o Senhor para consolar. Então, meu Pai, console toda a família, console todos os amigos, os irmãos, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero declarar a Tua bênção, Senhor, sobre essas vidas, sobre essas famílias, Senhor, sobre esses pedidos de oração. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te entregar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu creio, Senhor, que haverá notícias, Senhor. Haverá notícias do milagre, Senhor. Eu declaro o milagre, Senhor, nesta casa, nessas famílias, Senhor, nessas vidas. Abra as portas do emprego, Senhor, para aqueles que estão precisando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.